A lei orçamentária, desobedecendo até esse limite, já veio com previsão de 630 mil. E as despesas da Câmara, que foram calculadas, 601 mil. Ou seja, de qualquer forma, tanto as despesas da Câmara quanto a questão do que foi previsto na lei orçamentária ferem o limite da Constituição Federal. Sendo assim, não houve obediência a esta regra também. Quanto ao Fundeb, houve quanto ao Fundeb, nós aqui não tivemos condições de aferir devido à falta de informação constante nos autos do que foi pago aos funcionários do magistério daquele município. Isso não tivemos como afirmar. A despesa total com o pessoal, há aqui o cumprimento, nós cedendo aos limites de 54,6%, sendo assim, estando cumprindo aqueles limites máximos observados pela LRF. Quanto aos instrumentos de planejamento de transparência e gestão fiscal, não foram, aliás, foram encaminhados o réu e a IGF, mas quanto ao réu foi verificada a ausência de demonstrativos de receitas e despesas com manutenção do ensino e saúde, e quanto ao RGF, faltam os demonstrativos do montante de disponibilidade de caixa e de inscrições régias a pagar, repetindo-se que a LDO, repetindo-se que no que concerne a LDO, mesmo encaminhada pelo gestor atual, não foram encaminhados os anexos de metas nem de riscos fiscais. Controle interno, não há relatório certificado, parecer de controle interno, e faço aqui para registrar, não tem sido objeto, pelo menos nos meus votos, suficiente para a reprovação de contas, e até entendo que é algo grave. Trago algumas recomendações, que aqui, de pulá-las, são aquelas recomendações de praxe formais, obedecer o que vem disposto na Constituição, nas leis que regem a matéria, quanto à invida prestação de contas, quanto à elaboração dos demonstrativos contábeis, respeitar os limites funcionais quanto à questão do que se deva transferir a outros poderes, encaminhar a documentação comprobatória, pelo menos de forma amostral, exceção daquelas que sejam de envio obrigatório, atentar para as disponibilidades municipais de caixa em instituições oficiais, evitar o uso de contabilização de rubricas genéricas, vez que de uma péssima técnica contábil, sem falar na questão da publicidade que fica aí totalmente desprestigiada, e reiterando, repetindo, elaborar peças contábeis e fiscais de forma consistente, ao zelar pela pesquisão e clareza das informações dadas, principalmente por serem instrumentos de transparência da gestão, os quais devem refletir, não de outro jeito, a realidade orçamentária, financeira, patrimonial, fiscal da municipalidade, buscar o cumprimento dos limites mínimos constitucionais, adotar providências quanto ao relatório do controle interno, atender diligências quando solicitados, quer pelo relator, quer pelo plenário da Corte, a fim de evitar sancionamento e até o julgamento dos processos no estado em que se encontrarem, apesar de dar toda a possibilidade do gestor, no caso da gestora, se manifestar a respeito. Excelências, do relatado aqui, especificamente com relação ao não envio da documentação obrigatória, abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso disponível, a ausência de comprovação de detalhamento quanto aos valores contabilizados na prestação e, especialmente, o descumprimento do limite funcional mínimo em educação, a não possibilidade de que possamos ter analisado questões do Fundeb, descumprimento do valor mínimo funcional ultrapassado, desobedecido, repassado a título do 10º, e a abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legal, forte nesses especialmente, eu trago o voto no sentido de que esse pleno adote
parecer prévio, recomendando à Câmara respectiva, quando do julgamento dessas contas, o faça pela reprovação, rejeição das mesmas. E aqui elenco a fundamentação que nos dá essa competência, de forma que evidencio também o Poder Legislativo Municipal e ao atual gestor, assim como da época, as recomendações aqui do item 49, ao tempo em que também solicito à Câmara a questão de, havendo julgamento, que faça na forma do artigo 160 regimental o encaminhamento do julgamento para que o tribunal tenha conhecimento da forma lá posta e também que faça publicidade na forma do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Solicitar aqui, independente do julgamento a ser feito pelo Poder Legislativo Municipal, porque se a gente está no procedimento apropriado também de competência desta Corte, tendente verificar a ocorrência de eventual dano nas situações descritas aqui, vários itens deste parecer, e assim também como a questão do processamento e julgamento do encaminhamento dos anexos de metas fiscais da infração administrativa presente na Lei 10.028. Remeter cópia do parecer prévio ao Ministério Público Estadual, assim como ao que atua junto a esta Corte de Contas, nos que diz respeito às suas atribuições, ainda que estejam apenas para acompanhamento destes autos ou daqueles que venham a ser instaurados em função do que é aqui relatado. Remeter cópia deste parecer à gestora Picafada, via ER, de forma a não haver dúvida de sua santificação, conforme disposto no artigo 25, 2, da nossa lei orgânica, tendo em vista que as eventuais comunicações, elas ocorrerão por publicação no Diário Oficial da Corte. Informar a gestora da possibilidade recursal na forma da nossa lei orgânica, publicar o presente parecer prévio no Diário Oficial, para conhecimento e os fins próprios adequados, retornar o procedimento do relator após o cumprimento dos dispositivos acima, por outras medidas que sejam necessárias. Aqui, excelências, apesar de não constar no meu dispositivo, eu gostaria que a assessoria aqui só acrescentasse a questão da remessa do parecer prévio à relatora, aquela parte com autorização plenária, a fim de desafogar os encaminhamentos, que são vários, feitos pela presidência, mas com a publicidade e autorização plenária. Eu peço à minha assessoria que faça isso, para que conste aqui, para que eu não só faça aqui de forma verbal. Sendo assim, excelência, é o que eu tinha a relatar nesse processo, meu posicionamento a respeito do que foi encontrado. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, esse processo se trata de um processo de prestação de contas relativo ao exercício de 2007, em que houve aquela deliberação plenária quanto à desnecessidade de tramitação desses processos pelo Ministério Público de Contas. Então, nós não tivemos a oportunidade de analisar os autos. Mas gostaria de pedir a Vossa Excelência, os conselheiros, se for possível, fazer algumas pequenas considerações de algumas percepções individuais minhas que eu tenho a respeito desse processo, desse tipo de processo, e que, inclusive, o conselheiro Anselmo, antes de começar a relatar, falou, né, até num tom irônico, que tem uma prestação de contas do exercício de 1996, né? Porque realmente é irônico o tribunal, agora em 2018, está analisando prestação de contas, tramitando processos de mais de 20 anos. A gente tem que ter em mente que boa parte da demora no julgamento desse processo, ela não pode ser imputada ao gestor, e sim propriamente a deficiências institucionais do Tribunal de Contas, e eu acho que isso é uma coisa que todos nós reconhecemos, que o tribunal precisa evoluir em alguns pontos. E teve um trecho do voto do conselheiro Anselmo, que um voto excelente, análise, né,
profunda das informações trazidas, dos elementos que tem nos autos, mas eu ia fazer aquela manifestação de praxe de que não era, o Ministério Público não se manifesta nesse processo, mas foi justamente quando o conselheiro Anselmo tratou desse ponto, eu falei, não, eu acho que vale a pena fazer uma consideração. Teve um trecho do voto de Vossa Excelência, conselheiro Anselmo, que Vossa Excelência fala que, por falta de informação, não foi possível aferir se foi atingido determinado limite ou determinado percentual de gasto. Só o Fundeb. Do Fundeb. Existe um dispositivo, né, da nossa lei orgânica que fala que, eu vou até ler o dispositivo por inteiro, né, as contas serão consideradas iliquidáveis quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, torna-se materialmente impossível o julgamento de mérito, determinando-se o arquivamento do processo. Sei que o dispositivo fala em força maior ou caso fortuito, que não é o caso. Mas será que um retardamento, uma tramitação tão lenta desse processo, que torna impossível a análise de alguns pontos, não ensejaria também um pronunciamento do tribunal em dizer que essas contas são iliquidáveis, já que não temos elementos sequer para verificar, para aferir o cumprimento de determinados limites, por falha estrutural do próprio tribunal? Um outro ponto que eu gostaria de tratar, e é o último, só vou, na verdade, eu estou trazendo até mais indagações e mais questões para serem refletidas do que fazendo uma análise propriamente dita dos autos, porque não tive acesso aos autos. Tem um artigo do professor Caldas Furtado, que é conselheiro do TCE do Maranhão, inclusive conterrâneo do conselheiro Anselmo, que tem um livro espetacular sobre direito financeiro, mas ele tem um artigo anterior de 2007, que é o artigo dele é os regimes de contas públicas, contas de governo e contas de gestão. E aí eu vou falar aqui, é uma leitura rápida, ipsis literis, o que ele fala, né? O professor Caldas Furtado discorre que o parecer prévio poderá ser pela aprovação com ressalva, pela desaprovação ou com abstenção de opinião. Esse último será emitido quando ocorrer ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ora, todos nós sabemos que o princípio da duração razoável do processo é um princípio constitucional. Será que, ao não cumprirmos esse princípio da duração razoável do processo, será que isso não afetaria um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo? Eu estou trazendo essas considerações numa prestação de contas que é de 2007, né? Então, portanto, há mais de 10 anos. O conselheiro Anselmo falou que vai trazer na próxima semana uma prestação de contas de 1996. Em várias sessões, o tribunal traz a julgamento processos até mais antigos do que esse. E eu queria fazer essas considerações e para que, de repente, subsidie, né, os conselheiros nas discussões e nas reflexões que cada um possa fazer na hora de emitir os seus pronunciamentos nesse tipo de processo. Muito obrigado, senhora presidente. Senhor presidente, deixa eu tecer minha contra-argumentação aqui do doutor Enio. Doutor Enio, é fato, mas aqui eu quero só esclarecer que são várias situações que são analisadas no processo de prestação de contas. Eu até concordo com Vossa Excelência e até com um conselheiro lá do Maranhão que tem realmente um formidável livro de direito financeiro, aí já até laureado em algumas decisões do próprio STF. Do próprio Tribunal de Contas aqui. É verdade. Então, Excelência, é fato. Nós aqui tratamos de contas de governo e, por outro lado, também existem as tais contas de gestão. Uma diferença, assim, rasa entre uma e outra. As contas de governo, nós iríamos julgar políticas públicas. A de gestão é aquela, o contábil
dinheiro financeiro, o número. Aí a preocupação é, as nossas contas é meio que uma mescla com preponderância das contas de gestão sobre de governo. Por essas informações não estarem nos autos, não virem os autos, mas também pelo tribunal não ter condições de fazer acompanhamento. Isso é fato, acho que ninguém aqui vai discordar. Mas aí a preocupação é, se a parte estrutural, mínima, contábil, de construção de alicerce, de números, de dados, ela é evidenciada, comprometida, dali em diante, que tudo esteja, não seja o termo técnico mais adequado, mas esse que me vem à mente, estaria tudo viciado já na base. É fato. Um dia eu gostaria de estar aqui discutindo contas de governo puro e simples, políticas públicas. Não pensem que é mais simples, mais fácil. Para o gestor, você faz pior, porque ele diz lá, eu no meu município, em um ano, vou construir 3 escolas, não construiu uma, já vai ser aprovar as contas dele. Vou diminuir o alfabetismo em 30%, diminuir em 25%, não cumpriu. É pior do que essa questão aqui dos números, bem pior, no meu sentido, no meu entendimento. Por outro lado, a questão do que não pude verificar, foi pontual. Apenas questão do que foi pago a título de Fundeb do magistério. Embora nós tenhamos dado toda a possibilidade do gestor se manifestar. Inclusive, se manifestou solicitando prazo. Permaneceu inerte. Não voltou aos autos. E o prazo foi dado pelo tribunal. Fora isso, tivemos condições de verificar. Não só eu tive, como a própria técnica que eu às vezes combato, critico muito, é fato. Quando está equivocada, eu mostro. Quando está certo, eu também mostro. Ela também rachou, só que em outro valor. A procuradoria, que não deveria atuar, mas que atuou, achou, com base, lógico, no que foi a diretoria técnica. Até a questão de cumprimento de limite de saúde, cumpriu. Mas aqui, com a memória de cálculo posta, a gestora tem todas as condições do mundo de infirmar o que está aqui. Ela não vai ter dificuldade de conseguir a informação. Como é que ele chegou a esse valor? Está tudo aqui no voto discriminado. E é onde foi encontrado na prestação. As outras situações de não encaminhamento de outros processos nesse sentido aqui, de não se trazer o mínimo para se começar a fazer uma análise das contas, é o que de pior pode acontecer. Como o conselheiro Sérgio, eu vou analisar um balanço orçamentário, patrimonial financeiro, se não tem a LOA. De onde que surgem aqueles valores iniciais? Aí é uma prestação de contas que parece o quê? Uma omissão do dever de prestá-las. Aí a coisa se agrava porque, além disso, agora tem que mandar também dados fiscais, que de certa forma são números dados contábeis também. Se isso está viciado desde a origem, mesmo aberto, toda possibilidade de se manifestar, inclusive acusar, estou com uma dificuldade imensa, entrei com um problema efetivo para buscar informação, mas nem isso, doutor. Claro, e aqui vou falar por mim como conselheiro, processos antigos, tem uma dificuldade de tramitação e de análise maior do que os mais novos. Legislação antiga, ultrapassada, até a questão de 97, 96, nosso regimento atual é de 2001. O regimento, à época, se não me falar a memória, eu trouxe aqui, tinha apenas 9 páginas, ou 9 artigos, 9 páginas. Não acharam 9 artigos. Não trata especificamente de prestação de contas de governo. Se você ler, você vai sentir. Aqui está falando só de conta de tomada de contas. Claro que a processual, a regra não vai se buscar aquilo lá do passado. Mas essas situações, eu até entendo. Pior do que isso é
nós não tentarmos se livrar, na minha forma técnica, do estoque. É um trabalho hercúleo, cansativo, limitação de pessoal, também nosso do gabinete, também nosso, não só das diretorias. Mas eu acho que o pior é não fazermos nada. E tendo a condição, eu aqui consciente que não estou trazendo algo injusto, que esteja cometendo qualquer injustiça, livre de mim isso, com tudo aqui claro, com memória de cálculo, com tudo. Eu acredito que o trabalho feito, o processo feito, vindo a pleno, aí, se fosse só os novos, seria muito melhor. Concomitante, seria perfeito. Mas, infelizmente, temos esse estoque. Acredito que o conselheiro Rodrigo deva ter um estoque também considerável, como os conselheiros que entraram têm esse estoque. Mas como a prestação de contas, inspeção em loco, processos de tramitação mais céleres, são os processos de interesse maior para o tribunal e para os gestores, aí eu não tenho como me furtar a trazer. Sempre tento fazer tal qual um controlador de voo, tentar colocar os aviões, eu não sei se é para decolar ou se é para pousar, mas colocar numa ordem, obedecendo alguma coerência. Eu não sei em casos específicos, de alguma urgência, alguma coisa. Nem sempre, nesses casos, eu também consigo ser tão ágil. Mas, dessa forma, tendo o processo instruído, avisado o gestor, não permaneça inerte, porque vai ser levado a julgamento na forma que se encontrar, com os dados constantes. E assim eu faço, e assim eu trago. Claro, respeitando as opiniões dos demais colegas a respeito. É isso, Antônio. Desculpe me alongar no tempo, começou tarde, tem tanta coisa para conversar ainda. Desculpe. Em discussão? Em votação? Conselheiro Fernando? Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo? Senhora presidente, eu teria algumas dúvidas a tirar com o conselheiro Anselmo, né? Todavia, levando em consideração o argumento forte que ele trouxe no que se refere à não aplicação do mínimo em educação e a extrapolação do limite máximo de despesa do Poder Legislativo Municipal, eu acompanho o voto do conselheiro nesses aspectos, Excelência. Conselheiro Sérgio? Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator. Conselheiro Otávio? Eu acompanho o voto do relator, até pegando o gancho com o conselheiro Rodrigo, mas eu também queria pegar um gancho com realmente o Ministério Público em relação, a gente vai ter que se debruçar um determinado momento com relação a essas prestações de contas muito antigas. Porque quem viveu, eu vivi coisas que foram pedidas para mim que era impossível eu dar. O único erro que eu acho desse gestor, ele não se manifestar, dizer que não tem condição, que já foi lá, o cara não quer dar. Ele tinha que falar alguma coisa. E uma coisa que naquele momento, eu que vivi o tribunal 16 anos, que nem se falava em conta de governo, em conta de gestão. Exatamente. Não se falava nisso. Essa reflexão que eu gostaria de fazer também, pegando o gancho do Vossa Excelência, quando eu comecei a estudar controle externo, não se fazia essa distinção em prestação de contas de governo e contas de gestão. Somente em 2011 é que foram surgir os primeiros artigos propondo essa distinção e a dualidade de processo, pois até então, quando era feito em um processo só de contas, né, do balanço geral. Isso, para mim, parece que ocorria em todo o Brasil, né? Parece que ocorria em todo o Brasil. Eu acho que o conselheiro Sérgio, por ter uma experiência muito maior do que a minha, pode trazer mais informações a esse respeito também. Tivemos discussões aqui de se colocar em um só processo, porque a nossa praxe, querendo ou não, as inspeções em loco acabam tomando áreas de contas de gestão. Discutiu-se muito aqui
contas de governo, que na verdade não são, com as inspeções em um só processo. E, inclusive, tribunais outros também faziam isso, mas começou a dar problema, porque a competência de julgamento é nossa, a outra não é, mas é o mesmo processo. Se você aplicar, essa parte aqui transitou, ou faça algo parecido com essa da execução provisória, que é estranho não submeter. Então, nós julgamos, nós emitimos um parecer prévio, passou o prazo recursal, o competente é o Poder Legislativo. Nos outros não, nós julgamos. Essa competência é nossa. Isso começou a dar um problema e começou também a dividir aqui. Agora, de fato, eu reitero aquilo que eu falei no início. Contas de governo, elas têm realmente um diferencial de conta de gestão. E aqui reputo, se o gestor acha que as contas de governo vão ser mais simples, ou mais fácil, eu não quero ofender ninguém, mas assim, escorregar entre uma possibilidade de nós fazermos uma análise contextualizada, olha, veja bem, está lá posto, eu fixei isso, eu não cumpri, não há meio termo, não há meio termo. Eu vai cumprir 100, cumprir 50, mas não cumpriu, está lá posto. Políticas públicas. Ia fazer 3 presídios, fiz 1. Aí revoltas, greves, essas coisas são muito mais complicadas lá do tribunal também, controlar, avaliar, fiscalizar, mas também pelo gestor. Eu não estou dizendo que não se deve fazer, tem que se fazer. É isso que nós temos que buscar. Eu acho que é só esse ponto que a gente está vivendo em 2018, trazendo contas muito antigas, e por ter vivido pessoalmente. Vossa Excelência, conselheiro Anselmo, foi uma pessoa que a pé fez conosco, lembra um caso pessoal meu, que eu em 2013, sei lá, a Sudene pedindo uma prestação de conta de 97, de uma coisa que eu não estava nem no governo, eu só entrei em 2000. Eu tive que, aí usei depois, mandou para a Justiça Federal para eu arrumar o cheque da prestação de conta. Onde é que você vai arranjar uma coisa dessa? Foi através de um ofício, conselheira, para o Banco Central determinou, o juiz que mandou pedir, que eu não ia apresentar defesa, era nunca. E o cara dizendo lá da Sudene que eu que tinha que prestar conta de uma coisa que eu não fiz. Então, eu voto com o relator, com relação exatamente os 25% não obtido, o recursos a mais e no sentido de que a gente possa, e esse momento é bom para discutir, não agora, mas a gente possa realmente rever isso e cada ano, e cada caso, a viver um momento para que a gente não possa também dar, como colocou o Ministério Público, uma coisa que efetivamente é uma responsabilidade maior do tribunal e nós que estamos, e de repente nós estamos transferindo para o gestor. Mas, nesse voto com o relator. Aprovado. Senhora Presidente, eu tenho mais um processo de prestação de contas, eu estou vendo aqui a agonia no horário dos senhores, então eu vou fazer o seguinte, como esse aqui é da pauta, não foi adiado, é da pauta de hoje, vou retirar alguns processos que o meu gabinete já, inclusive, pautou e vou adiar este processo, é o processo 4431 de 2006, para terça-feira. Tá certo, Excelência? Eu acho que tem muita coisa para ser discutida aqui e é uma leitura também considerável. Sendo assim, Excelência, então, esse 4431 de 2006 está adiado e o restante da minha pauta, senhores, que viria para hoje, já foi inclusive pautada para a sessão, acredito, de terça e quinta-feira. Tá? Processo 2724 de 2009, 3074 de 2014, 6004 de 2016, 18340 de 2017. É isso, senhora Presidente. Obrigada, conselheiro, pela compreensão. Eu gostaria de solicitar a compreensão do conselheiro Fernando Toledo para dar prioridade ao relator Sérgio Maciel, em virtude de haver uma inscrição para sustentação oral
e há uma previsão regimental quanto à possibilidade dessa situação. E logo após a relatoria, volta para nós. Vossa Excelência propõe a injeção de pauta, porque eu não tenho nenhuma objeção. Então, é nesse sentido de alterar, dar prioridade aos... Com a aquiescência do conselheiro Fernando pela inversão da pauta e trazendo o conselheiro Sérgio para relatar. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC número 3.719, 2017. Trata-se de representação formulada pelo Fórum Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral contra os gestores do município de Marechal Deodoro nos exercícios de 2016 e 2017. Conselheiro, estará fazendo a sustentação oral destes processos os advogados Luiz Guilherme de Melo Lopes, OAB 6386, e o excelentíssimo senhor advogado Alessandro José de Oliveira Peixoto, OAB 6126, também do processo 3719, 2017. Com a palavra, conselheiro. Daí, portanto, voltando aqui, a representação é contra os gestores do município de Marechal Deodoro, relata fatos do exercício de 2016 e 2017. E trata das seguintes irregularidades ocorridas no âmbito da prefeitura do município de Marechal Deodoro. São cerca, elencado aqui, foram relacionadas 10 itens em que traz as irregularidades. Então, nós sintetizamos aqui, são elas: a primeira, a criação de 36 novos cargos comissionados, iniciada com o projeto de lei número 07/2017, com impacto financeiro da ordem de R$ 101.640 mensais para os cofres do município. Segundo alega o representante, viola o princípio do concurso público. A segunda irregularidade trazida ao nosso conhecimento é de que os servidores efetivos e comissionados prestadores de serviços, aqueles que são apontados na representação, encontram-se em desvio de função. A terceira é que a cessão irregular de servidores, caracterizando o desvio de finalidade. A quarta é a nomeação de familiares do representado, caracterizando situação de nepotismo. Também, uma outra notícia de irregularidade refere-se ao aparelhamento dos cargos comissionados para indicação da agremiação partidária, PSD, em razão de dívida pessoal com o gestor pela ajuda nas eleições do ano de 2016. Também trata de prorrogação em ano eleitoral do contrato PMMD número 34/2015, firmado com a empresa Labox Comunicação e Estratégia Limitada para a prestação de serviço de publicidade. Segundo alega o representante, viola o artigo 73, inciso 7º da Lei Federal número 9.504 de 97, que é a lei eleitoral. A sétima irregularidade relatada trata de contratação irregular da empresa Maia e Omena Advogados Associados para a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria advocatícia para incremento do índice de participação e majoração do ICMS, em violação ao princípio do concurso público e da eficiência. Aqui, especificamente, ele relata irregularidades em relação ao edital
afirmando existir cláusulas restritivas e também a ausência de atestado de capacidade técnica da empresa contratada. A oitava irregularidade trata de contratação irregular da empresa SD Consultoria e Planejamento para prestação de serviço de tratamento, digitalização e indexação de até 200 mil imagens por mês e fornecimento de licença de uso contínuo de solução de software de gerenciamento eletrônico de documentos, no valor global de R$ 1.440.000. Segundo o representante, contratação essa com sobrepreço. Também alega que a prorrogação contratual foi realizada sem a devida pesquisa de preço que demonstra a manutenção da vantajosidade. E afirma que viola o artigo 57, parágrafo 2º da Lei de Licitações e Contratações, a Lei número 8.666/93. Especificamente aqui, ele relata que a ausência de atestado de capacidade técnica, a ausência de orçamento detalhado em planilha que expresse a composição dos custos unitários, né, da contratação. E aí, fundamenta aqui na Lei de Licitações e Contratações a exigência desses requisitos, bem como noticia a ausência de ampla pesquisa de preços. A nona irregularidade trazida ao nosso conhecimento fala de contratação emergencial das empresas Comed Produtos Médicos Hospitalares Limitadas no valor de R$ 615.000 e da empresa DEA Forma Limitada no valor de R$ 349.565, com o objetivo de adquirir produtos médicos hospitalares. Porém, segundo o Fórum de Combate à Corrupção Eleitoral, essa contratação foi realizada sem a devida caracterização da emergência e sem a estimativa do custo em valores unitários do objeto contratado. E também insuficiência do termo de referência no tocante à descrição do objeto e ausência de liquidação. E, por último, ela ainda suscita aqui uma irregularidade na contratação da instituição bancária, o Banco do Brasil, no caso, sem licitação, para prestação de serviços de pagamento de folha de pessoal em violação aos princípios da livre concorrência, da isonomia e da obrigatoriedade ao prévio procedimento licitatório. E aqui ela diz que ela trata da inaplicabilidade, desculpa, senhores, da hipótese de dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 8º, da Lei 8.666 de 93. E também informa que falta permissão de uso para instalação do posto de atendimento bancário. Por fim, o representante requer a adoção de diversas medidas e o juízo positivo da admissibilidade presente na representação, com a consequente citação do denunciado para apresentação de defesa. Nesta Corte de Contas, os autos foram inicialmente enviados à presidência, que por meio de despacho os encaminhou ao relator à época. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de folha 77 a 102, realizou o exame dos autos e se manifestou pela notificação do representante para produzir emenda à exordial, sob pena de inadmissibilidade da denúncia, pelo desmembramento dos autos por fato denunciado, haja vista a diversidade dos fatos apresentados, pela submissão do feito ao Pleno desta Igreja Corte de Contas para apreciação da admissibilidade dos fatos denunciados,
pela citação dos gestores responsáveis por fato denunciado, ou seja, fatos relativos ao exercício 2006 atribuíveis à prefeita à época, senhora Yolanda Alcântara, e fatos relativos ao exercício 2017 atribuíveis a Cláudio Roberto Aires da Costa. Também requer a remessa dos autos à Diretoria de Fiscalização dos Municípios desta Corte de Contas para produção da instrução necessária. E, por fim, a submissão do feito, tanto à auditoria quanto àquele Ministério Público de Contas, para a emissão de um parecer conclusivo sobre o mérito dos fatos aqui narrados. Senhora Presidente, esse é o relatório. E é o relatório, senhora Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, o conselheiro relator já detalhou bem as supostas irregularidades que estão sendo denunciadas a este tribunal. Eu não vou repetir o que já foi dito, né? Apenas consignar que o Ministério Público emitiu o parecer 2579 de 2017 da 5ª Procuradoria de Contas, pugnando inicialmente que seja notificado o denunciante para que apresente os requisitos, né, de prosseguimento válido dessa representação, quais sejam a juntada do ato constitutivo e a prova de que o signatário tem poderes para representar o denunciante, e que, em sendo suprida essa falha de representação, seja feito o juízo positivo de admissibilidade com a devida instrução do processo, e que antes do julgamento final pelo Pleno, os autos retornem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito. Senhor presidente, só uma coisinha. Tem algum memorial, alguma coisa distribuída? Não, tá. Com a palavra, o advogado. Papéis aqui, é possível? Excelentíssima senhora presidente desta corte, doutora Rosa, excelentíssimo senhor conselheiro relator, em nome de saúde e demais conselheiros, especialmente porque eu queria registrar a minha honra, estou fazendo pela primeira vez uma sustentação oral nesta corte, nesse processo. Antes de adentrar ao mérito dos pontos, e aí vou me ater, conselheiro relator, vou me ater aos pontos que foram objetos de apanhado pelo MP, porque vários outros já, de antemão, o MP expurgou da análise de pedido de investigação. Mas antes de adentrar esses pontos, eu queria falar aqui da impossibilidade de se dar continuidade a essa representação. A impossibilidade de se dar, excelência, porque o artigo 191, parágrafo 1º e parágrafo 2º do regimento desta Corte diz que quando a denúncia for feita por uma pessoa jurídica, está lá o parágrafo 1º dizendo que tem que se juntar nos atos constitutivos, estatuto, contrato social, para a demonstração de que a pessoa jurídica existe e, em existindo, se aquele que está se apresentando é realmente quem é e se tem poder de fazer essa representação, com a ressalva explícita no parágrafo 2º, dizendo que se não existir prova disso, logo de início, liminarmente a representação deve ser indeferida e arquivada, e assim é que está no processo. Veja bem, nós temos uma representação, uma petição que está assinada por alguém, que esse alguém que assina não se sabe se é a mesma pessoa que está nominada. Não existe um reconhecimento de firma para atestar que aquela assinatura é de quem se diz ser. Ponto 1. Não existe contrato social, não existe a prova de cartão de CNPJ, de contrato constitutivo. Será que essa pessoa jurídica realmente existe? Em existindo, será que a medida, o objeto social dela permite que qualquer membro venha a fazer um tipo de representação medida como essa, sem a autorização de um colegiado? Poderia estar no seu estatuto social. Mas o seu presidente
É realmente o senhor que está se apresentando como presidente? Será que essa assinatura é realmente de quem diz ser? Essas situações são liminarmente aferidas e o próprio regimento diz que, se não demonstrado esses requisitos de representação que fala o mandato propriamente dito, a representação, em caso, deve ser liminarmente arquivada. Não é à toa que o MP, ele pede que, antes de qualquer coisa, antes de se averiguar a admissão ou não das investigações, se faça esse juízo. Peço vênia para discordar neste ponto específico do MP, peço todas as vênias, porque o próprio regimento interno não permite essa dilação probatória para fins de se averiguar ou não. Isso é inerente à própria medida judicial prevista no regimento, é uma norma procedimental que deve ser obedecida. E, devendo ser obedecida, essa representação não poderia ter mais andamento. Em razão disso, esse é o primeiro pedido para que se avalie essa situação e se arquive de imediato, em virtude de que o aludido entidade e a aludida pessoa não fez esse poder de representação. Superado, e há de argumentando tanto, acaso superado esse ponto prejudicial, que eu acredito que não o será, por questão de estar com norma explícita no regimento, conselheiro Rodrigo, eu vou, como disse, me ater aos pontos que foram versados, apanhados pelo MP de Contas como suscetíveis a um melhor esclarecimento. São 4 pontos. Primeiro ponto é que diz respeito à criação de cargos comissionados. E, passando pelas elucubrações que foram feitas pelo denunciante, o MP somente apontou uma suposta irregularidade. Os cargos teriam sido criados sem o apontamento, sem a existência de um estudo de impacto financeiro. Teria havido diligenciamento para o município e o município não teria apresentado esse estudo. E aí peço vênia, foi por isso que o conselheiro Sérgio pediu os autos, porque havia sido me informado que o estudo estava, e realmente o estudo está no processo. O estudo consta da folhas 107. Então, quero crer que, em virtude até do volume de trabalho, o MP passou desapercebido nesse dado. A única ressalva que o MP de Contas faz para justificar o acatamento dessa denúncia é a ausência de apresentação do estudo, e o estudo está no processo, folha 107, eu conferi no início, antes da sessão. O segundo ponto é a contratação de um escritório de advocacia especializado, e faz-se 2 apontamentos a essa situação dessa contratação: que não teria havido uma demonstração justificadora da contratação, uma vez que no início do processo não há uma demonstração, conselheiro Fernando, de que o município estaria recebendo a menor ICMS. E que, por ser de natureza, a demanda ser de natureza tributária, os seus advogados públicos, procuradores, estariam habilitados a tal. E, finalmente, faz uma ressalva sobre a questão da suposta onerosidade desse contrato, uma vez que o percentual que teria sido contratado, o adiesto dessa empresa, teria sido de 20%, e isso contrariaria o artigo 85 do CPC. Primeiro ponto, sobre a questão de ausência de demonstração de recolhimento a menor. Veja, isso é uma matéria que, primeiro, não é de direito tributário, essa discussão, é uma discussão nitidamente de direito financeiro. Sou especialista em direito tributário e não tenho competência nem conhecimento para fazer, porque é exclusivamente de direito financeiro. E isso é uma praxe de teses específicas, e por isso que o aludido escritório, verificando a possibilidade de se fazer um estudo sobre isso, provocou o município para dizer: olha, tem se visto constantemente não cômputo de receitas de contribuintes para fins de repasse de ICMS. Muitas receitas estão no estado de Alagoas como originárias em Maceió, nitidamente das usinas, por conta da Cooper Trade, e em razão disso pode estar havendo repasse menor de ICMS. Submeto à apreciação do município essa situação e me disponho a trabalhar ad êxito. E é um trabalho de campo, trabalho de verificação em Cefaz, Interal, IBGE, Receita Federal, e pontualmente, especificamente, o contrato não trazia nenhum risco para o município. E por que não trazia risco para o município, digníssimo procurador?
porque não existia nenhum tipo de prolabore. Toda a atuação do aludido escritório era voltado para o êxito da demanda. Então, eu tenho justificativa para a contratação, tenho justificativa para o trabalho e também tenho justificativa para a aceitabilidade e a não concepção de onerosidade excessiva do percentual de honorários. E aí, peço venha para discordar mais uma vez do MP de Contas, porque a correlação que o MP de Contas fez sobre a suposta onerosidade, ela foi apontada como o artigo 85 do novo Código de Processo Civil. O artigo 85, ele cuida especificamente de honorários de sucumbência. Especificamente de honorários de sucumbência. E não de honorários contratuais. Nesse caso aqui específico, talvez nem exista honorário de sucumbência, porque o pleito seria primeiro demandado via administrativa. E sendo via administrativa, eu não posso falar em honorário de sucumbência. Restaria, única e exclusivamente, honorários contratuais. E honorários contratuais não é regido pelo CPC, e sim pelo Estatuto da OAB, que é uma lei federal. E lá está disposto um mínimo de 10%, máximo de 20%. A onerosidade excessiva estaria em ter sido fixado o patamar, o percentual no patamar máximo de 20%. Mas primeiro, se demonstrou no processo que, através de documentos e até da própria contratação da empresa, que isso é uma praxe no mercado, a contratação de 20%, principalmente, conselheiro Otávio, em razão do trabalho prévio de campo, inclusive, que é feito pelo aludido escritório, de ir na Cefaz, Receita Federal, fazer levantamentos, o processo administrativo, a defesa, a fundamentação do mesmo através de um pleito administrativo, só é demandado na Cefaz em razão de um prévio trabalho de investigação, conselheiro Fernando, que é feito às expensas do próprio escritório, às expensas de contabilidade, de despachante, de todo tipo de profissional que é agrupado no aludido escritório para fazer esse trabalho de direito financeiro específico. Daí porque a teleologia do artigo 85 com o Estatuto da OAB não se confundem. Não há, em hipótese alguma, violação ou desrespeito a qualquer norma de direito financeiro, qualquer norma de lei de responsabilidade fiscal, no que tange a essa aludida contratação. Uma outra contratação que foi questionada, do empresa de digitalização. E o questionamento, o conselheiro Sérgio mais capaz de me corrigir se eu estiver errado, o apontamento que foi feito pela doutora Estela, ela faz os seguintes pontos, que essa contratação teria pegado carona numa licitação do conselho, de um consórcio intermunicipal, e que essa carona não era possível em virtude de que a licitação feita pelo SIGIP, é o consórcio específico, não era ata de registro de preço, e sim um mero pregão. E dois, que só haveria nessa licitação 2 cotações de preço. E aí, vamos rebater essa situação. Primeiro, o SIGIP é um consórcio intermunicipal. Ele não fez uma ata de registro de preço, fez um pregão presencial. E está lá no edital, pregão presencial, licitação compartilhada. Licitação compartilhada. E a licitação compartilhada, nobres conselheiros, é uma figura jurídica prevista na lei de licitações, no artigo 112. O artigo 112 prevê, no seu conteúdo semântico, que entes consorciados, o consórcio faz a licitação e o município, o ente cooperado, pode aderir a essa licitação. A licitação global do SIGIP é que falava 200 mil imagens por mês, 1.400.000 e poucos mil reais ano. O município de Marechal Deodoro, como ente consorciado do SIGIP, pediu a adesão a esta licitação, dentro do que determinado pelo próprio artigo 112, dentro do que previsto no item 2.2 do edital da aludida licitação. Mas poderia ter havido uma infringência à lei de licitações por ter apenas 2 cotações, e aí eu peço venha para corrigir um erro de análise, um pequeno erro de análise, porque, na verdade, essas 2 cotações a que a doutora Estela, peço venha para nominá-la, a representante do Ministério Público pontuou, na verdade,
conselheiro Sérgio, são 2 cotações extras que o município, por cautela, resolveu fazer. Não precisava fazer nova cotação alguma, porque as 3 cotações que a lei de licitações exige já tinha sido feita